A irmã do meu amigo me acusa de tê-la engravidado, apesar de eu ser virgem, mas quando virem que o bebê não é meu, porque não sou asiático, eu irei exigir com todas as minhas forças. A irmã do meu melhor amigo está dizendo a todos que está grávida de mim. Estou falando dos meus pais, dos pais dela, do irmão dela. E eu nunca toquei nessa garota. Ela tem uma enorme paixão por mim e está chateada porque não estou interessado nela, então está inventando essa mentira. Bem, quando o bebê nascer em alguns meses eu farei um teste de DNA e provarei que todos estão errados. Por parte dos meus pais, eles têm me dado as costas há 3 dias. A única vez que falam comigo é quando querem gritar. E para ser sincero, exigem que eu admita o que estão me acusando, mas eu me recuso a fazer isso porque, bem, eu não fiz. Tenho certeza que alguns de vocês ao ler isso pensam, o que está acontecendo? Bem, deixe-me voltar um pouco. Eu sempre fui um bom filho. Como filho único meus pais me mimavam e sempre me faziam sentir amado. Eles nunca tiveram que se preocupar que eu me metesse em problemas porque eu sempre fui um bom menino. Boas notas. Nunca fiz nada de errado. Não me envolvi em brigas nem nada do tipo. Como eu disse, era um bom garoto. E mesmo quando me tornei adolescente não me rebelei nem insultei meus pais. Sério, sempre fui tão respeitoso quanto antes. Por isso quando eles não acreditaram em mim após ser acusado de algo tão horrível fiquei em choque. Nunca lhes dei uma razão para não acreditarem em mim. Desde que comecei a escola sempre me esforcei para tirar boas notas. Meus pais ganham bem e podem pagar minha faculdade, mas disseram que não fariam esse investimento na minha educação se eu não cumprisse minha parte do acordo e tirasse boas notas. Eu levei isso a sério porque mesmo com bolsas de estudo ainda precisaria que eles pagassem parte das despesas. Como passava muito tempo estudando não tinha muito tempo para fazer amigos, mas por sorte eu tinha um melhor amigo que era como eu chamado Caleb. Caleb morava a 2 quadras de onde cresci. Nos conhecemos quando a família dele se mudou para a cidade quando ele tinha uns 8 anos. Desde então fomos os melhores amigos. Era impossível nos separar e na escola estávamos sempre juntos. Fora da escola íamos um para a casa do outro, ou eu ficava na casa dele e ele na minha. Era como se nos tornássemos parte da família um do outro. Caleb era o melhor amigo que qualquer um poderia desejar. Ele também tinha uma irmã, Sabrina, que é 2 anos mais nova que nós. Ela tem 16 anos, e como estamos nos formando em menos de 3 meses, não passamos muito tempo com ela. Mas é uma garota agradável. Nunca foi grosseira comigo e houve vezes em que pensei que ela gostava de mim, mas sempre ignorei porque não a vejo dessa maneira. Para mim ela é como uma irmãzinha. Seria estranho pensar nela de outra maneira e simplesmente não era alguém em quem eu pensava romanticamente. Além disso, eu geralmente tentava não dar muita importância a namoros. Você sabe, tudo relacionado à escola era o mais importante para mim. Isso era o que garantiria que eu tivesse uma boa carreira. Não é que eu não tivesse paixões nem nada do tipo. Claro que tive, mas não dava muita importância, não iam além disso. Acho que em toda a minha vida só saí em alguns poucos encontros. Meu relacionamento mais longo foi de aproximadamente 1 mês. Isso foi no meu 3º ano com uma garota da minha aula de matemática. É normal ter uma queda pelo melhor amigo do seu irmão, mas nunca tinha acontecido comigo. Já tinha visto acontecer com outras pessoas na escola. Mas o que Sabrina sentia por mim não importava. Eu a via como uma irmã. E se ela alguma vez me confessasse o que sentia eu tinha decidido que a rejeitaria de forma respeitosa. Simplesmente não era uma relação que eu queria ter. Mas ela nunca disse nada. Inclusive começou a sair com garotos. Algo com o que Caleb zoava de forma carinhosa, sabe? Como irmão mais velho, ele dizia que tinha direito de implicar com ela. Sou filho único, então não sei como isso funciona. Então, tudo pareceu ir para o inferno. Aconteceu tão rápido que nunca tive nenhum aviso de que ia acontecer. Eu voltava da escola no meu horário habitual. Caleb ficou depois da aula para uma reunião do seu clube. Então decidimos que nos veríamos amanhã. Quando cheguei em casa fiquei surpreso ao ver não apenas meus pais sentados na sala, mas também os pais de Sabrina e Caleb. Eles estavam sentados em frente aos meus pais com expressões sérias em seus rostos. Era tão estranho porque parecia que eles tinham algo sério para discutir comigo. Perguntei: o que está acontecendo? Eu digo a vocês agora, eu queria sair correndo pela porta. Não tinha como eu querer saber o que eles tinham que dizer, mas eventualmente eu tinha que chegar em casa. Quando me sentei junto aos meus pais eles decidiram me dizer que sabiam a verdade. Sabrina tinha vindo hoje e lhes disse que estava grávida. Quer saber a parte mais chocante? Aparentemente eu sou o pai. Mas isso era uma completa e absoluta mentira. Nunca dormi com ninguém, muito menos com Sabrina. Não é que eu quisesse tornar isso público, mas nunca tive relações. Como eu poderia tê-la engravidado se nunca dormi com ninguém? Eu lhes digo que simplesmente não é verdade. Não tem como eu poder tê-la engravidado porque eu nunca o fiz. Além disso, eu não gosto dela dessa maneira. Ela é uma ótima garota, mas eu não a vejo dessa maneira. A expressão em seus rostos me disse que eles não acreditavam em mim. Meu coração afundou porque não fazia sentido. Como meus pais podiam não acreditar em mim? Eu repetia para eles, uma e outra vez, que não fiz isso. Isso não é algo que eu tenha feito com ninguém. Meu pai me diz que eu devo dizer a verdade. Diz que eles sabem que eu engravidei a Sabrina porque ela não mentiria sobre algo assim. Eu digo que sabia que ela tinha uma queda por mim e que essa poderia ser a razão pela qual ela disse que eu fiz isso. Mas não é verdade. Não tem como eu ser o pai dessa criança. Então começam os pais dela. Eles me dizem que sabem que me aproveitei dela e a engravidei. Segundo Sabrina, quando ela me disse que estava grávida eu decidi não querer saber mais dela. Eles estavam me chamando de pai irresponsável. Mas como eu poderia ser isso se não era meu filho? Isso é pura loucura. Eu continuei dizendo a eles que ela não era
mais que uma mentirosa. A única coisa que eles têm que fazer é um teste de DNA e verão a verdade. Minha mãe me grita que eu tenho que assumir minha responsabilidade como um homem de bem faria, e os pais de Sabrina gritam que é o mínimo que eu posso fazer depois de me aproveitar de sua preciosa menina. Nada do que eu digo chega até eles. Nenhum dos quatro me escuta. Então eu só lhes digo mais uma vez que a criança não é minha. Se eu alguma vez engravidasse uma garota, eu não a abandonaria nem diria que não seria o pai. Ter um filho na minha idade não seria algo que eu quisesse, mas se acontecesse eu não fugiria das minhas responsabilidades. Claro que eles continuaram gritando comigo, dizendo para eu ser homem e admitir o que eu fiz, mas eu me recusei. Você vê, eu não ia admitir algo que simplesmente não era verdade. Enfim, os pais de Sabrina foram embora e eu fiquei com meus pais. Minha mãe me gritou para eu subir para o meu quarto. Disse que não podia suportar me ver naquele momento e que eu a tinha envergonhado como filho. Depois dessa briga não saí do meu quarto, simplesmente fiquei lá até que fosse tarde. Quando tive certeza de que eles não estavam, desci para pegar algo para comer e depois voltei para o meu quarto. É assim que eu tenho vivido os últimos 3 dias. Quando saio para a escola eu me apresso para sair de casa, tento evitar meus pais o máximo que posso, o que não é difícil porque eles também estão me evitando. Tenho comido todas as minhas refeições no meu quarto e me mantendo à margem. É horrível ser ignorado pelos meus pais dessa maneira. Não sei por que eles estão me fazendo isso. Alguém pensaria que eles quereriam apoiar seu filho não importa o que, certo? Mas não, eles não querem me apoiar, eles querem ir contra mim por alguma razão. Caras, se vocês têm algum conselho sobre como lidar com isso, por favor, eu imploro que me digam. Estou sem palavras e quero falar com meus pais. Mas e se eles continuarem me ignorando? Deve haver uma maneira de provar que estou dizendo a verdade. Se vocês têm alguma ideia, por favor, deixem um comentário. Atualização: meus pais decidiram que eu preciso ser expulso por causa do que eu fiz. Passaram-se apenas 3 dias desde minha última publicação e eu pensava em esperar um tempo para assimilar todos os conselhos, mas então meus pais vieram falar comigo no dia seguinte ao da publicação. Chegaram na minha porta e disseram que eu tinha que ir embora a menos que admitisse o que fiz a Sabrina. Não posso dizer muito, mas basicamente me disseram que não me deixariam ficar em casa, não querem ter um mentiroso em casa, aparentemente porque não me criaram assim. Lembrei a eles que não criaram um mentiroso, eu não estou mentindo. Supliquei para que não me expulsassem porque estou dizendo a verdade. Pedi até uma chance para provar, mas não cederam. Disseram para eu fazer as malas, ir embora e não voltar até que estivesse pronto para admitir a verdade e ser homem. Fui embora de casa e acabei ligando para minha tia que mora na mesma cidade, a uns 5 minutos de carro. Ela estava em choque ao ouvir o que aconteceu e não podia acreditar que meus pais tivessem me feito isso. Felizmente ela veio me buscar rapidamente, disse que eu podia ficar com ela e depois que me acomodei ouvi enquanto ela ligava para os meus pais e os destroçava. Quer dizer, os criticou duramente. Disse a eles que deveriam acreditar em mim e que se não estivessem seguros poderiam esperar até o bebê nascer e fazer um teste de DNA, mas até lá eles deveriam me apoiar. Honestamente, é difícil acreditar que meus pais me expulsaram. Sabia que eles estavam com raiva, mas esperava que percebessem que podiam confiar em mim. Nunca lhes dei uma razão para não fazerem. É loucura que confiem na Sabrina acima do próprio filho. Me formo em menos de 3 meses e agora estou praticamente sem um teto, sem um lugar para morar. Embora não se sinta tão assim já que estou ficando com minha tia. Ela tem sido incrível e me disse que posso ficar o tempo que precisar, mas que ainda tentará fazer meus pais entrarem na razão. Agradeço que ela tente, mas não acho que faça diferença. Se não acreditam em mim, por que acreditariam nela? Por enquanto estou apenas concentrado em terminar a escola. A faculdade continua sendo a meta, mas nesse ritmo não acho que meus pais me ajudem a pagá-la. Já verei como me viro. No momento não preciso realmente de conselhos, mas se quiserem enviar bons votos ou deixar um comentário, isso significaria muito para mim. Só estou tentando manter a cabeça baixa, terminar a escola e seguir em frente a partir daqui. Obrigado a todos pelo apoio. Atualização 2. Enquanto eu estava na escola, fui atacado por alguns amigos da Sabrina. Meus pais me expulsaram há 3 semanas e eu tenho ficado com minha tia, simplesmente tentando superar cada dia. Não é fácil porque quero voltar para casa, para o meu quarto, para os meus pais. Eles sempre foram decentes e não sei por que mudaram tão repentinamente. Quando perguntei à minha tia, ela disse que não tinha ideia, mas me garante que tudo vai ficar bem. Ela disse que vai me ajudar com a faculdade, mas eu disse que não. Não quero que ela desperdice seu dinheiro comigo. Na escola as coisas são muito estranhas. Sabrina continua espalhando rumores de que a engravidei e eu continuo negando, mas as pessoas estão divididas. Caleb está me ignorando. A única coisa que me disse foi que está dividido entre os dois, mas tem que me ignorar porque seus pais o deserdariam. Não posso acreditar que meu melhor amigo está me fazendo isso, mas suponho que faça sentido que sua lealdade esteja com sua irmã. É natural querer ser leal ao seu próprio sangue. Algo que meus pais não parecem entender porque me jogaram debaixo do ônibus recusando-se a acreditar em mim. A escola piorou no outro dia. Quando estava prestes a ir para a casa da minha tia, 3 amigos da Sabrina me atacaram. 2 garotos e uma garota. Não sou fraco, mas me pegaram de surpresa. Além disso, 3 contra 1 não é justo. O resultado? Muitos hematomas e um olho roxo. Denunciei ao diretor por insistência da minha tia. Assim que me viu quando cheguei, ela disse que ia se certificar de que aqueles garotos se metessem em problemas. Mas sinceramente, eu não queria tomar medidas legais. Tudo o que eu queria era esquecer o que aconteceu. O diretor sugeriu que minha presença na escola está piorando as coisas por causa dos rumores sobre Sabrina. Então poderia ser melhor se eu terminasse a escola online. Estou tão cansado de toda essa porcaria. Então eu disse que sim. Simplesmente não podia lidar mais com isso. Então decidi terminar a escola em casa. Minha tia me apoia e parece ser
a melhor opção. Ainda assim, não tive notícias dos meus pais. Minha tia continua tentando falar com eles, mas eu disse para ela parar. Ela está perdendo tempo. Até que o bebê nasça e seja feito um teste de DNA, eles não vão acreditar em mim por alguma razão. Não sei como me sentirei em relação aos meus pais nesse momento. Duvido que os perdonem. Quanto mais tempo passa, mais raiva eu sinto. Se eles tivessem me procurado e se desculpado comigo, talvez eu os tivesse perdoado, mas agora não. Acho que esse barco já partiu. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização e lamento não ter atualizado antes, mas tenho estado ocupado. Primeiro, estava tentando terminar a escola e me formar depois de mudar para as aulas online. Também me inscrevi em várias faculdades tentando descobrir quais me aceitariam. Fui aceito em uma universidade local de 4 anos e até consegui uma bolsa parcial. Vou morar em casa e pagar algumas coisas com o trabalho de meio período que consegui. Estou começando o semestre um pouco tarde porque queria economizar o máximo de dinheiro possível. Para mim é importante que minha tia não tenha que pagar por mim, ela já fez demais. Mas vejam só, tenho ótimas notícias. O bebê que a Sabrina dizia que era meu finalmente nasceu. E adivinhe? O bebê é asiático. Não é branco como eu. Nem consigo descrever a mistura de emoções que senti quando soube. Alívio, reivindicação, frustração, tudo isso estava lá. Minha tia e eu rimos bastante depois, mas a situação em geral foi simplesmente ridícula. E meus pais? Bem, finalmente me contataram depois que o bebê nasceu. Estavam arrependidos, mas sinceramente, pareceu tarde demais. Estive com raiva por tanto tempo. E embora seja bom ser inocentado, a dor ainda está lá. Vai levar tempo para processar tudo completamente. Por outro lado, Sabrina não tem dito muito e seus pais também não. Caleb também não me contatou e não acho que vá. Todo esse assunto com ele ainda me afeta e não sei se algum dia voltaremos a ser amigos. Por enquanto estou concentrado em seguir em frente. Estou prestes a começar a faculdade. Tenho um emprego e estou trabalhando para construir meu futuro. Aprendi muito com tudo isso, principalmente sobre me defender e confiar na minha intuição, mesmo quando as pessoas ao meu redor não acreditam em mim. Obrigado a todos pelo apoio durante essa jornada louca. Tentarei mantê-los informados se algo importante acontecer, mas por enquanto estou focado no próximo capítulo da minha vida. Atualização 4. Agora que minha educação está indo bem, tenho ótimas notícias para compartilhar. Sabrina entrou em trabalho de parto há alguns dias e, como vocês já sabem, o bebê nasceu asiático. Não há absolutamente nenhuma maneira de eu ser o pai porque, bem, eu sou branco. Meus pais são brancos. Agora está claro que quem quer que tenha estado com Sabrina é asiático e é isso. Desde que o bebê nasceu, meus pais têm tentado me contatar para se desculpar. Eu os tenho ignorado, mas finalmente apareceram na casa da minha tia implorando para falar comigo. Minha tia os expulsou dizendo que eles tinham muita coragem de aparecer depois de tudo o que aconteceu. Agradeci por ela ter feito isso porque honestamente, eu não estava pronto para enfrentá-los ainda. Eventualmente concordei em me encontrar com eles no parque. Queria estar em um lugar neutro onde não me sentisse pressionado a fazer o que eles quisessem. Quando chegaram, começaram a se desculpar imediatamente dizendo que sentiam muito por tudo e que queriam que eu voltasse para casa, então tiraram um cheque e me entregaram. O cheque é para ajudar a pagar o resto dos meus estudos. Perguntei se eu tinha que voltar para casa para ficar com o cheque e eles disseram: não, você não precisa fazer isso. Tudo o que queremos é que você nos visite mais vezes e mantenha um relacionamento conosco. Peguei o cheque, mas não fiz nada com ele ainda. Ele está guardado na minha gaveta. Meus pais continuam perguntando se eu o descontrei e eu continuo dizendo que não. Por enquanto este semestre já está coberto, então apenas guardei o cheque. Então aqui está o dilema. Não sei o que fazer. Não vou perdoá-los pelo que me fizeram, pelo menos não tão cedo, mas também sei que se eu disser a eles que não vou manter um relacionamento com eles, provavelmente cancelarão o cheque. Parte de mim pensa que eles só estão fazendo isso para conseguir algo de mim, não porque realmente queiram consertar as coisas. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre o que eu deveria fazer, por favor, deixem um comentário abaixo. Estou um pouco perdido neste momento. Não confio neles e não quero dar a eles outra chance. Eles são uns hipócritas e está claro que estão tentando compensar seu erro porque agora lhes convém. Então sim, qualquer conselho seria útil. Obrigado novamente por me acompanharem em tudo isso e espero ler seus comentários. Atualização 5. Meus pais querem que eu volte para casa, mas aceitei o cheque deles como uma oferta de paz e depois cortei todo o contato. Eles me convidaram para jantar e aceitei ir, mas antes que isso acontecesse, minha tia me contou que ouviu de um parente que meu pai foi diagnosticado com uma doença grave. Eventualmente ele precisará ficar em casa e vai precisar de ajuda. Minha tia também ouviu que meus pais planejavam me pedir para voltar a morar em casa, e se eu me recusasse cancelariam o cheque que me deram. Como eu já tinha essa informação, decidi depositar o cheque alguns dias antes do jantar. O cheque foi processado sem problemas e estava claramente etiquetado como um presente, então não terei problemas legais. Meus pais não saberiam que eu o tinha depositado até que eu chegasse para o jantar e então seria tarde demais para me ameaçarem a devolver o dinheiro. Quando cheguei para o jantar, tudo parecia estar bem no início. Então, meus pais mencionaram a doença do meu pai e me perguntaram se eu voltaria a morar em casa para ajudar. Lembrei a eles o que disseram no parque, que não me obrigariam a me mudar se eu não quisesse. Então eles tocaram no assunto do cheque dizendo que se eu não me mudasse teria que devolver o dinheiro. Nesse momento eu ri e disse: o cheque já foi depositado e processado. O dinheiro está na minha conta bancária neste momento. Minha mãe começou a chorar e ameaçou me denunciar por fraude, mas calmamente lembrei a ela que eles tinham dado o cheque como um presente. Eu também tinha provas em nossas mensagens de texto onde eles claramente
basicamente diziam que o dinheiro era um presente. Então eles tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que era cruel abandonar a família em um momento de necessidade, mas lembrei a eles que fizeram exatamente o mesmo comigo quando se recusaram a acreditar que eu não era o pai do bebê da Sabrina. Me expulsaram e se recusaram a me ouvir, então não me restava nenhuma simpatia pela situação deles. A última coisa que disse antes de sair de casa foi que não queria ter nada a ver com eles a partir de agora. Cortei todo o contato com minha mãe e meu pai. Não vamos mais ter um relacionamento. Dói saber que meu pai está doente, mas está claro que eles só me querem de volta porque algo ruim aconteceu com ele e precisam de alguém para cuidar dele. Bem, eu não sou essa pessoa. Não se preocupem por mim, não cedi às manipulações deles. Saí de casa sem que me pressionassem a fazer nada. Quando voltei para a casa da minha tia, contei tudo o que tinha acontecido. Ela concordou que era loucura meus pais terem chegado a esse nível de manipulação emocional. Então aqui estamos agora. Meus pais e eu oficialmente cortamos todo o contato e vou me concentrar nos meus estudos e no meu trabalho. Se meus pais tivessem acreditado em mim desde o início, nada disso teria acontecido, mas agora é tarde demais. Atualização 6. Bem, estou de volta com uma atualização porque tomei algumas decisões sobre tudo isso. Depois de tudo que aconteceu, finalmente decidi processar a Sabrina. Honestamente, não é algo que planejei fazer no início. Ao terminar a escola, tudo que eu queria era seguir em frente e deixar esse capítulo para trás, concentrando-me na minha prioridade, os estudos. Mas as coisas mudaram e depois de conversar com um amigo advogado da minha tia, percebi que não só tenho um caso sólido, como também tenho direito a que se faça justiça. O advogado, que é um amigo próximo da minha tia, explicou que posso processar a Sabrina por difamação já que suas mentiras me causaram um monte de problemas. Não só tive que terminar a escola online, perdendo a experiência de me formar com meus colegas, como também tive que lidar com o assédio constante de outras pessoas. Lembrem-se que fui atacado fisicamente por causa desses rumores. Isso não é algo que posso simplesmente ignorar ou deixar passar. Minha vida mudou drasticamente por algo que nunca fiz. No início, quando o advogado mencionou a ideia de processar, hesitei. Não queria perder o foco nos meus estudos e me desviar da minha meta de completar a faculdade, mas depois de conversar mais com ele, ele me disse que esse processo poderia me ajudar a longo prazo. Se ganharmos o caso, eu poderia receber uma indenização considerável dos pais da Sabrina, o suficiente para cobrir meus estudos sem ter que depender de um trabalho de meio período. De fato, isso me permitiria me dedicar totalmente à faculdade, algo que até agora tem sido difícil por causa das responsabilidades financeiras. Minha tia também me incentivou. Ela confia plenamente no amigo advogado e me garantiu que ele é muito bom no que faz. Parece que ele teve sucesso em casos semelhantes e está confiante de que podemos obter uma boa quantia em compensação por todo o dano que me causaram. Pensando bem, é justo, eles destruíram minha reputação e minha vida escolar, e eu não deveria ter que arcar com as consequências de suas mentiras. Então, depois de pensar bastante, decidi seguir em frente com o processo. Sei que essa decisão vai gerar ainda mais drama, mas já estou acostumado a isso. O que importa agora é que se faça justiça e que Sabrina e seus pais enfrentem as consequências de suas ações. Atualização 7. Já faz um bom tempo desde minha última atualização e finalmente posso contar como foi o processo por difamação contra Sabrina. Tudo chegou a um veredito e posso dizer com satisfação que tudo saiu como esperávamos com meu advogado. Embora tenha sido um caminho cansativo, o processo foi muito mais suportável graças ao dinheiro dos meus pais, que me permitiu não ter que trabalhar enquanto a demanda se desenrolava. Isso aliviou bastante a carga emocional. Então, apesar de tudo, tive tempo e energia para me concentrar no processo, nos meus estudos e na faculdade. Por falar nisso, as coisas na universidade estão indo incrivelmente bem. É tudo que eu imaginei e mais. Estou vivendo uma experiência que há alguns meses parecia quase impossível, quando tudo que eu queria era sair daquele pesadelo. Poder me concentrar totalmente nos estudos sem ter que me preocupar com o lado financeiro me permitiu me destacar e realmente aproveitar o processo de aprender e crescer, mas falo mais sobre isso depois. Voltando ao processo, os primeiros meses foram os mais difíceis, não tanto pelo lado legal, mas pela quantidade de gente que me dizia que eu deveria deixar para lá e não seguir com isso. Um dos primeiros a me contatar foi o Caleb, meu ex-melhor amigo. Não nos falávamos desde que ele me expulsou da vida dele por causa das mentiras da Sabrina. Ele nem se deu ao trabalho de me ligar quando viu que o bebê da irmã dele era asiático, o que deveria ter sido o primeiro sinal claro de que tudo tinha sido uma mentira desde o início. Mas agora, de repente, com o processo em andamento, parece que ele se lembrou do meu número. Me ligou para dizer que não era justo com a irmã dele eu estar fazendo aquilo agora que ela é uma mãe adolescente que está passando por tudo isso sozinha. Acontece que o cara que a engravidou não quis assumir a responsabilidade pelo bebê e eles estão processando ele. Então sim, essa relação está mais que rompida e não tenho intenção de consertá-la. Também recebi uma ligação dos pais da Sabrina, a quem eu considerava como uma segunda família. Eles que, quando a filha mentiu, decidiram acreditar nela sem hesitar e me acusaram de me aproveitar dela. Eu entendo, é a filha deles, mas nem sequer me deram o benefício da dúvida. Eles me ligaram para pedir que eu desistisse do processo, argumentando que já tinham muito com o processo de pensão alimentícia. Respondi que não faria tal coisa e que se quisessem impedir tudo isso poderiam ter feito quando a Sabrina começou a espalhar rumores sobre mim na escola. Disse a eles que não só não foram bons pais para a filha, como permitiram que ela chegasse a esse ponto. Inclusive, falei que falharam na tarefa de pais ao deixar que sua filha de 16 anos engravidasse. Isso
Isso provavelmente os magoou, mas não posso saber porque depois de dizer isso desliguei o telefone. Não via sentido em continuar falando com eles. Depois disso, a última pessoa que esperava que me contatasse era Sabrina. Ela me enviou várias mensagens implorando para que eu não fizesse aquilo. Nas mensagens confessou que era apaixonada por mim e que tudo isso aconteceu porque eu nunca dei atenção a ela. Segundo ela, eu estava sempre preocupado com os estudos ou saindo com outras garotas, e isso a fazia se sentir ignorada. Afirmou que lamentava muito ter mentido, mas que estava desesperada para que eu a visse da mesma maneira. Não sei no que ela estava pensando, não sei se realmente acreditava que inventar tudo isso me faria me apaixonar por ela ou se simplesmente buscava vingança porque não correspondia aos seus sentimentos. De qualquer forma, embora tenha conseguido um pouco de vingança a curto prazo, agora ela está enfrentando as consequências de seus atos. Não respondi às mensagens dela, simplesmente tirei prints de tudo para apresentar no julgamento. Não disse nada porque não queria complicar o processo legal, mas a bloqueei depois de guardar as provas. E finalmente o julgamento terminou e nós ganhamos o caso. A quantia que recebi é considerável, mais do que eu esperava, é suficiente para cobrir o resto dos meus estudos sem ter que trabalhar durante a faculdade. Isso me permite dedicar totalmente ao que realmente gosto e focar em obter as melhores notas possíveis. Inclusive, tenho considerado a possibilidade de me transferir para uma universidade melhor agora que posso pagar, já que sempre tive o desejo de ir para uma instituição mais prestigiada, mas as finanças eram um obstáculo antes. Para ser honesto, nunca pensei que chegaria a esse ponto. No início a ideia de processar a Sabrina me parecia algo extremo, mas agora vendo o resultado estou agradecido por ter seguido em frente. Não só porque o dinheiro me permitirá atingir meus objetivos acadêmicos, mas porque sinto que finalmente obtive a justiça que merecia. Por muito tempo fui vítima de mentiras e manipulações e as pessoas me tratavam como vilão, mas agora a verdade veio à tona e posso continuar minha vida sem esse fardo.